Brasil, construtor de ruínas. O pouco que se fez, para alguns, era demais. Na campanha presidencial de 2002, Lula usou amplamente essa simbologia da conciliação de classes a seu favor, vendida como uma aliança capital-trabalho. O capital foi representado pelo seu vice, José Alencar, 1931-2011, grande empresário da área têxtil. Também usou o Lulinha Paz e Amor, expressão que marcou sua versão palatável aos mais ricos, substituindo o sapo barbudo das campanhas anteriores, como era chamado pelo líder trabalhista Leonel Brizola, 1922 a 2004. Este sapo não descia pela garganta nem das elites nem de parte dos mais pobres, marcadamente conservadores e acostumados a votar em gente de outra classe. Na sua visão sindicalista, Lula já perdera 3 eleições para presidente. Na quarta, até a barba tinha sido aparada. Quando a campanha de Lula divulgou a Carta ao Povo Brasileiro, a base do PT acreditou que Lula estava enganando as elites para ganhar a eleição. Seu governo provou o contrário. Mas, se Lula não mexeu na tributação dos mais ricos, nem confrontou o sistema brasileiro, nem promoveu mudanças claramente estruturais, como muitos que construíram o PT e muitos que votaram nele esperavam, as políticas que fez para reduzir a pobreza e dar acesso aos mais pobres ao mercado consumidor moveram algo profundo na sociedade brasileira. Jamais se pode esquecer, em qualquer análise sobre qualquer tema, que o Brasil foi fundado sobre corpos humanos. Primeiro o dos indígenas, depois o dos negros africanos escravizados. Este não é apenas um dado histórico, é um pilar de sustentação que se mantém até hoje. Para quem esperava mudanças estruturais, as políticas de Lula na área social foram tímidas. O PT teria perdido a oportunidade histórica de promover uma transformação profunda quando tinha massivo respaldo popular, incluindo nessa conta uma reforma política que enfrentasse a corrupção do sistema e combatesse a fisiologia do Congresso. Outra parcela ligada ao partido acredita que não teria sido possível fazer mais na conjuntura do país e que, com o que se chamava de presidencialismo de coalizão. Há verdades nas duas interpretações, mas há também muito mais variáveis objetivas e subjetivas no complexo processo de ocupação do poder pelo Partido dos Trabalhadores. O Brasil é tão desigual e tão racista, porém, que mesmo o que era pouco provocou uma reação que só se tornou explícita no governo de Dilma Rousseff, já no início da segunda década do século. Ainda que esta não seja uma revolução, a possibilidade de um pobre escolher voar de avião ou de um filho da classe trabalhadora ter um diploma universitário, 2 marcos simbólicos do final do governo Lula, muda o Brasil. Ao ter acesso a outras experiências, as pessoas se transformam. Isso tem impacto sobre as aspirações cotidianas e sobre a forma de olhar para si mesmas e de se relacionar com os outros, e impacta de muitas maneiras, inclusive no desejo de consumir ainda mais. Ao mesmo tempo, ao aproximar os mais pobres de bens materiais e de espaços até então exclusivos da classe média, o governo Lula atinge algo caro para essa classe média que era definida como tradicional. Atinge aquilo que a diferenciava dos mais pobres. Essa perda foi sentida. Para essa parcela da sociedade, não eram os mais pobres que ampliavam seus direitos, mas ela que perdia seus privilégios, ou sua diferença positiva de classe. A expressão presidencialismo de coalizão, cunhada pelo sociólogo Sérgio Abranches, define um país presidencialista cujo poder parlamentar é fragmentado entre muitos partidos, o que obriga o partido do presidente a buscar alianças e formar um governo,
na prática, multipartidário. O que roubavam da classe média os garotos negros dos rolezinhos? O Natal de 2013 ficará marcado como aquele em que o Brasil tratou garotos pobres, a maioria deles negros, como bandidos, por terem ousado se divertir nos shoppings onde a classe média faz compras no fim do ano. Pelas redes sociais, centenas de jovens, às vezes milhares, combinavam o que chamavam de rolezinho em shoppings próximos de suas comunidades. Para zoar, dar uns beijos, rolar umas paqueras ou tumultuar, pegar geral, se divertir, sem roubos. Os rolezinhos, fenômeno que deverá aumentar de importância ao longo dos anos, quando se analisar o Brasil desta época, mostraram o quanto o deslocamento das posições sociais e raciais no Brasil não só incomoda seus antigos ocupantes exclusivos, ou mesmo a classe média ascendente, como é criminalizado. Em 14 de dezembro de 2013, dezenas de jovens da periferia entraram no Shopping Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, cantando refrões do gênero musical chamado funk ostentação. Não roubaram, não destruíram, não portavam drogas. Mesmo assim, 23 deles foram levados até a delegacia, sem que nada justificasse a detenção. Em 22 de dezembro, no Shopping Interlagos, garotos foram revistados na chegada por um forte esquema policial, uma base móvel e 4 camburões para a revista dos corpos, outras 4 unidades da Polícia Militar, uma do Grupo de Operações Especiais, o GOI, e 5 carros de segurança particular para montar guarda. Vários jovens foram convidados a se retirar do prédio, por exibirem uma aparência de funkeiros, como 2 irmãos que empurravam o pai numa cadeira de rodas. De novo, nenhum furto foi registrado. No dia anterior, um sábado, a polícia, chamada pela administração do shopping Campo Limpo, não havia constatado nenhum tumulto, mas viaturas da Força Tática e motos da Ronda Ostensiva com o apoio de motocicletas, a Rocan, permaneceram no estacionamento para inibir o rolezinho, e policiais entraram no shopping portando armas com balas de borracha e bombas de gás. Os shoppings que os garotos ocuparam não eram do chamado Centro Expandido de São Paulo, região que abriga os bairros nobres da capital paulista, mas o das áreas mais periféricas, frequentados pela classe média ascendente, e mais próximos das favelas em que os jovens viviam. Se não havia crime, por que a juventude pobre e negra das periferias da Grande São Paulo foi criminalizada? Por causa do passo para dentro. Os shoppings foram construídos para mantê-los do lado de fora e, de repente, eles ousaram superar a margem e entrar. E, reivindicando algo transgressor para jovens negros e pobres, no imaginário social e racial do Brasil, divertir-se fora dos limites do gueto e despejar objetos de consumo fora do alcance de sua cor e classe. Nas geladeiras e TVs de tela plana, símbolos da chamada classe C ou nova classe média, a parcela da população que ascendeu com a ampliação da renda no governo Lula. Mas as marcas mais caras, aquelas que se pretendem mais exclusivas, como óculos da Oakley e tênis Mizuno, 2 objetos de desejo muito presentes no funk e nos funkeiros da ostentação. Em janeiro de 2014, vários rolezinhos foram marcados pelas redes sociais em diferentes shoppings da região metropolitana de São Paulo. Com medo da repressão, muitos seriam cancelados. Os rolezinhos, criminalizados, rarearam até cessar por completo. Seus organizadores, jovens que trabalhavam em serviços como os de office boy e de ajudante geral,
temeram perder o emprego ao serem detidos pela polícia. E alguns deles perderam. Seu crime? Estar onde supostamente não deveriam estar. Uma lei não escrita, mas sempre cumprida no Brasil. A truculência e a ilegalidade com que os rolezinhos foram reprimidos prenunciava os anos que viriam. Eita porra, que cheiro de maconha! Foi o refrão cantado pelos jovens quando entraram no Shopping Internacional de Guarulhos. O funk é de MC da Leste, que afirma no nome artístico a região onde nasceu e se criou, a Zona Leste, a mais pobre de São Paulo, aquela que todo o verão naufraga com as chuvas, por obras que os sucessivos governos sempre adiam, esmagando sonhos, soterrando terras, matando adultos e crianças. Da Leste morreu assassinado em julho de 2013, com um tiro no peito durante um show em Campinas. Assassinato é a primeira causa de morte dos jovens negros e pobres no Brasil, como os que ocuparam os shoppings entre o final de 2013 e início de 2014. A polícia reprimiu. Os lojistas fecharam as lojas. A clientela correu. Uma das frequentadoras do shopping disse à repórter Laura Capegrioli, da Folha de São Paulo: "Tem que proibir esse tipo de maloqueiro de entrar num lugar como este." Nos dias que se seguiram, em diferentes sites de imprensa, leitores assim definiram os rolezinhos: maloqueiros, bandidos, prostitutas e negros. A palavra negros cuspida das bocas como ofensa. O funk da ostentação, surgido na Baixada Santista e na região metropolitana de São Paulo, nos anos que coincidem com os governos do PT, evoca o consumo, o luxo, o dinheiro e o prazer que tudo isso dá. Em seus clipes, os MCs aparecem com correntes e anéis de ouro, vestidos com roupas de grife, em carros caros, cercados por mulheres com muita bunda e pouca roupa. O funk da ostentação nega o núcleo duro do hip-hop paulista dos anos 80 e 90, cujo maior ícone são os Racionais MC, que recusavam o sistema. Nega também um movimento de literatura periférica que, no início dos anos 2000, defendia o consumo de marcas produzidas na periferia para a periferia. O funk da ostentação lança os jovens, ainda que, para a maioria só pelo imaginário, em cenários até então reservados para a juventude branca das classes média e alta. Em seus clipes, os MCs têm vida de rico, com todos os signos dos ricos. Graças ao sucesso de seu funk nas comunidades, muitos MCs enriqueceram de fato e tiveram acesso ao mundo que celebravam, mas não seus fãs. Essa exaltação do luxo e do consumo, interpretada como adesão ao sistema, tornou o funk da ostentação desconfortável para uma parcela dos intelectuais brasileiros e mesmo para a parte das lideranças culturais das periferias de São Paulo. Com os rolezinhos e a repressão que se seguiu a eles, uma marca de insurgência foi temporariamente colada a essa vertente do funk e celebrada por vozes da esquerda. Ao ocupar os shoppings, a juventude pobre e negra das periferias não estaria apenas se apropriando dos valores simbólicos, como já fazia pelas letras do funk da ostentação, mas também dos espaços físicos, o que marca uma diferença. Para alguns setores da sociedade, os rolezinhos adicionaram um conteúdo perigoso ao funk e ostentação, aquele que já foi chamado de funk do bem. Os dias mostraram que os rolezeiros só queriam o que afirmavam querer naquele momento: se divertir num lugar considerado bonito, povoado por objetos de desejo de consumo.
O conteúdo político existe, obviamente, porque só o fato de jovens negros e pobres entrarem num shopping em grande número já faz do gesto um ato de transgressão. Mas os rolezinhos não foram pensados como transgressão. Uma pesquisa das antropólogas Rosana Pinheiro Machado e Lúcia Scalco mostrou que, mais tarde, parte dos rolezeiros fazia uma adesão ao bolsonarismo, relacionado à extrema-direita. Outra parte a movimentos mais ligados à esquerda, como o de combate à homofobia. A resposta violenta da administração dos shoppings, das autoridades públicas, da clientela e de parte da mídia demonstra que esses atores decodificaram a entrada da juventude das periferias nos shoppings como uma violência. Mas a violência era justamente o fato de não estarem lá para roubar. O único lugar em que parte da sociedade brasileira consegue enxergar jovens negros e pobres. Então, como encaixá-los? Em que lugar colocá-los? Prefeririam concluir que havia a intenção de furtar e de destruir, o que era mais fácil de aceitar do que admitir que os jovens queriam apenas se divertir nos mesmos espaços da classe média, desejando os mesmos objetos de consumo que ela. Aceitar significaria ter de conviver com eles, dividir o espaço. E, desta vez, eles não estavam uniformizados servindo cafezinho ou limpando os banheiros. Ou, pelo menos, não só isso. Levaram, então, uma parte dos rolezeiros para a delegacia, ainda que tivessem de soltá-los logo depois, porque nada havia para mantê-los ali. O ato já os estigmatizou e assinalará suas vidas, como se faz há séculos com os negros e pobres no Brasil. O crime dos garotos, dos rolezinhos, é que, em vez de se contentarem em trabalhar na construção civil e em serviços subalternos nas empresas de segunda a sábado, e ficarem trancados em casas sem saneamento no fim de semana, queriam também se divertir. Zoar, como dizem. A classe média até aceita que queiram pão, que queiram geladeira, sente-se mais incômoda quando frequentam os aeroportos. Mas se divertir? E nos shoppings? O antropólogo Alexandre Barbosa Pereira, numa entrevista que fiz com ele no início do fenômeno, apontou: se fosse um grupo numeroso de jovens brancos de classe média, como aconteceu várias vezes, seria interpretado como um flash mob? Será que a classe média entende que os jovens estão roubando o direito exclusivo de ela consumir? Seria este o roubo imperdoável, que colocou as forças de repressão na porta dos shoppings para impedir a entrada de garotos desarmados que queriam zoar, dar uns beijos e cobiçar os objetos de desejo nas vitrines? A classe média que frequentava esses shoppings mostrou, em falas e atos, que não queria dividir o espaço que marcava sua diferença, o território em que poderia delimitar sua superioridade de classe e de raça. Os rolezinhos apontaram onde a conciliação de Lula começava a romper e a vazar.